Olá, conquistadores! O capítulo de hoje começa com um personagem muito amedrontado. Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém. Ele estava assustado com as notícias das conquistas de Jericó e de Ai. Ele entendeu que os exércitos de Israel logo iriam dominar todas as cidades de Canaã. E para piorar ainda mais a situação, ele ficou sabendo que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com Israel e estavam vivendo no meio deles. Gibeon era uma cidade grande e seus homens eram bons guerreiros. Se eles haviam se rendido a Israel, as coisas ficariam muito ruins para os cananeus. Mas o medo não fez os cananeus se renderem. Adoni-Zedeque fez um apelo aos reis de Jarmute, Laquis, Eglon e Hebron, e eles se organizaram para lutar contra os gibeonitas, que haviam feito aliança com o povo de Israel. Cada uma das cidades representadas por esses 5 reis eram cidades importantes, tanto por sua localização quanto pelas rotas comerciais associadas a elas. Os 5 reis usaram de esperteza. Com medo de atacar Israel diretamente, eles se prepararam para atacar os seus subordinados, os gibeonitas. Quando os gibeonitas souberam que seriam atacados, enviaram uma mensagem a Josué no acampamento de Gilgal, pedindo que o exército de Israel viesse em seu socorro. No capítulo passado, nós vimos que Josué e os líderes de Israel fizeram um juramento ruim aos gibeonitas, porque haviam sido enganados por eles. Mas mesmo assim, não viraram as costas a esse juramento. Josué e todos os seus melhores guerreiros partiram para defender o povo de Gibeon. Os erros que cometemos podem nos envergonhar, especialmente quando são fruto de precipitação e falta de consulta ao Senhor. Mas nós devemos nos lembrar que nenhum erro é definitivo. Deus pode usar até os nossos erros para cumprir os seus propósitos, como sugere Romanos 8:28. Veja que permitir que aqueles 5 reis cananeus exterminassem os gibeonitas teria sido uma maneira conveniente de Josué se livrar de um juramento que não deveria ter sido feito, mas ele não considerou essa possibilidade. Josué também tinha motivos para temer, porque o seu exército enfrentaria uma confederação de 5 reis. Mas 3 fatores convergiram para que ele fosse bem-sucedido nesse ataque: a fé na promessa divina de que ele teria vitória, o uso de uma estratégia inteligente e o clamor a Deus em oração acompanhado de milagres. O Senhor falou para Josué não temer. Isso porque o medo tira a nossa capacidade de lutar as batalhas de Deus, gera incredulidade e indisposição de acreditar naquilo que Deus prometeu. A marcha de Gilgal até Gibeon durou entre 8 e 10 horas e aconteceu durante a noite. Mesmo tendo a garantia de vitória, Josué não se sentou para assistir passivamente à obra de Deus. Ele se esforçou para participar da obra e da vontade de Deus. E é assim ainda hoje. Deus faz a sua obra, mas também nos atrai para trabalhar com Ele. Muitas vezes Deus espera para ver a nossa iniciativa, nossa vontade de ser um parceiro com Ele, antes de fazer aquilo que só Ele pode fazer. Josué e seu exército atacaram os 5 reis de surpresa. O Senhor fez com que eles ficassem confusos e o exército de Israel se aproveitou disso para persegui-los. E enquanto eles fugiam, o Senhor enviou grandes pedras de granizo sobre eles. Essas pedras mataram mais homens dos exércitos cananeus do que os que foram mortos pelas espadas do exército de Israel. Mas veja que Josué não ficou esperando a chegada do granizo. Ele fez o que podia fazer na parceria com Deus e Deus fez o que somente ele poderia fazer. Ver a mão milagrosa de Deus em ação deu a Josué a ousadia para pedir um milagre ainda mais notável. Ele disse: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó Lua, sobre o vale de Aijalon. Josué disse isso para que o dia se prolongasse e Israel tivesse tempo para realizar uma vitória completa antes que escurecesse. Esse é o último milagre registrado no livro de Josué e certamente o maior de todos.
Em um milagre completamente único, Deus respondeu à oração ousada de Josué e lutou por Israel de uma maneira única. O sol parecia estar parado no céu e Israel conseguiu completar a vitória, derrotando completamente o inimigo. E aí surge a pergunta: como explicar um milagre? Qualquer milagre? A resposta mais simples é a resposta da fé. O Senhor é Deus e não há coisa alguma difícil demais para Ele. Josué continuou conquistando as cidades ao redor, uma a uma. Nos versículos 28 a 42, nós temos uma lista das cidades conquistadas na região central de Canaã. Estas não eram as únicas cidades cananeias na região, mas eram as fortalezas militares. Claro que Deus sabia o que estava fazendo ao selecionar quais batalhas específicas o seu povo deveria lutar e quando elas precisavam ser travadas. Mas o fator mais importante era que Deus lutava por Israel. Isso ilustra o fator chave na nossa batalha contra os nossos próprios inimigos espirituais. Só poderemos vencer quando conseguirmos enxergar o Senhor lutando por nós, porque Ele é quem dá a vitória e nós caminhamos nela. É nesse sentido que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E a 10ª conquista no livro de Josué é crer que Deus pode transformar os seus erros mais graves em bênçãos. Isso não deve servir de desculpa para descuidos, mas deve lhe servir de grande estímulo quando você falhar com o Senhor. E amanhã nós vamos ver o povo de Israel enfrentando um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, vindo ao seu encontro com cavalos e carros. Até gigantes eles tiveram que enfrentar. Será que eles vão conseguir vencer dessa vez? Você confere os detalhes comigo no capítulo de amanhã. Não perca!